Então eu vou repassar algumas coisas que nós já falamos nesse conteúdo. Nossa vida, queridos, é uma construção sempre crescente, cara. Eu coloco dessa maneira sempre crescente, porque se tem uma coisa que o inferno gosta de fazer, é distorcer a imagem de Deus para o próprio povo de Deus. Então muitas vezes, por causa de situações difíceis que eu e você enfrentamos, dá a ideia de que é Deus que está operando aquilo ali para nos atrasar. Presta atenção, não é isso. A visão de Deus, né, o propósito dele para nós é sempre crescente. É a programação dele. Ninguém que está esperando um filho, programa uma vida de derrota para esse filho. Sim ou não? Não existe isso. Todos nós, um dia que projetamos alguma coisa para frente, a gente projeta para dar certo. E Deus também projetou eu e você para darmos certo, amém, queridos? Darmos certos no propósito dele. A gente só precisa encaixar bem direitinho essas coisas. Porque tem gente que por causa de dificuldades que enfrenta, de lutas que enfrenta, de coisas, começa a achar, Deus já não me ama, Deus já não é comigo. Não é bem assim. Você não pode misturar as coisas. Desafios fazem parte da vida. E é justamente porque Ele nos ama e está conosco que nós venceremos os desafios. Foi isso que Jesus falou: no mundo, vocês terão dificuldades, mas tenham ânimo, porque eu já venci e Ele está conosco. Então a construção dele, o plano dele é sempre para frente. Me dá um pouquinho mais de retorno, Lucas, por favor. Não estou me ouvindo bem. A construção dele, melhorou, obrigado. A construção dele é sempre crescente, aonde o próprio Deus, Ele mesmo vai trabalhando e organizando coisas para um propósito determinado. Falei aqui na quarta-feira que a gente está com uma série maravilhosa. Se você não esteve aqui quarta-feira, eu te aconselho a ouvir a mensagem. Inclusive ela foi para o ar ontem. Colocaram um tema nela, não seja precipitado. Cara, mensagem maravilhosa, porque a gente está falando de sabedoria toda quarta-feira, e aí a gente está colocando que é o seguinte: a nossa vida, ela vai sendo construída pelo nosso comportamento mesmo. Então uma jornada bem sucedida não se constrói do dia para a noite. Uma construção não tem como. Você dormiu hoje, estava começando a construir um prédio. Você dormiu hoje, amanhã acordou, o prédio está com 40 andares. Não é assim, é pouco a pouco. Então a minha e a tua vida também. Como eu falei aqui na palavra da oferta, continuidade, à medida que a gente vai construindo, Deus vai trabalhando, Ele vai organizando. Então às vezes a gente chega na igreja, muitas vezes com a vida meio quebrada, né, coisas para acertar. Por quê? Porque a gente está vivendo de maneira errada, pensamento errado. Aí essa palavra começa a encher o nosso coração, começa a alinhar a nossa maneira de pensar, a gente começa a agir diferente, as coisas começam a mudar, diga amém. É assim, não é um passe de mágica, não é uma varinha de condão, um prim-prim-pim. Não, Deus não é mágico. Ele constrói a tua vida à medida que você abre o teu coração para essa palavra e coloca ela em prática na tua vida. Então Ele vai ajeitando tudo. É interessante que o Evangelho tem esse poder, e à medida que você coloca ele em prática, ele vai ajustando a tua vida de cima a baixo. Daqui a alguns anos você vai olhar para trás, graças a Deus, está tudo ajustadinho. Então a programação de Deus para seus filhos sempre é de avanço e crescimento em todas as áreas, tá? O próprio Deus vai fazendo com que tudo coopere para o nosso bem, que o nosso bem é, na verdade, o avanço do seu propósito. E por causa disso, Ele também nos protege e nos guarda. Afinal de contas, se nós somos um propósito de Deus, nós estamos protegidos para cumprir o propósito. É isso que você precisa entender. Nada na tua vida está desassociado do que Deus tem para fazer. Não tem nada desgarrado. Não tem como separar, essa parte é de Deus, essa parte aqui eu vivo minha vida. Não tem nada desgarrado. Tudo que te envolve interessa a Ele. Tudo. Mínimos detalhes. Deus é Deus de detalhes. Tudo interessa, por isso Ele vai cuidar de tudo. Tem algo de repente tirando a tua paz, tem algo de repente te atribulando, seja uma porta de emprego, sabe, seja uma dificuldade na saúde, seja qualquer situação, o próprio Deus, Ele está interessado em trabalhar a teu favor. Porque a tua vida glorifica Ele.
A tua vida glorifica Ele. Ele não quer você só aos domingos. Segunda-feira Ele está trabalhando na tua vida para glorificar o nome dEle. Terça também, quarta também. Ele mesmo vai te protegendo. Por quê? Que até hoje você está vivo. Porque tem um propósito para você cumprir. Amém, queridos? E aí depois a gente começou a falar como que eu vou descobrir esse propósito. E a gente separou em 2 aspectos. Propósito geral, que é o da igreja. E sobre isso nós falamos que é muito fácil você descobrir qual é o propósito de Deus para a sua igreja através das Escrituras. Finalidade dele, tudo que Deus tem para fazer sobre a face da terra, Ele vai fazer através da sua igreja. Pelas Escrituras nós descobrimos. E depois nós começamos a falar do propósito específico. Como que eu vou descobrir? Porque um corpo é aquilo que a gente falou. O meu corpo tem um propósito geral a ser cumprido, mas a minha mão contribui de um jeito, o pé contribui de outro, a perna contribui de outro, o braço contribui de outro. Não tem como a mão querer fazer o papel do pé. Não tem como o pé querer fazer o papel da mão. Como é que eu vou comer com o pé? Como é que eu vou pegar coisas? Então, da mesma maneira, preste atenção, que os membros do corpo foram colocados nos seus devidos lugares de acordo com a função que ele tem, eu e você no corpo de Cristo estamos encaixados dentro de uma função específica. E a gente precisa descobrir isso, para a gente não ficar frustrado, decepcionado, para a gente não achar que, não sei o que é que eu faço. Beleza, então você tem que começar a olhar para isso, começar a perceber isso. Tá, e aí como que eu descubro o meu propósito específico? A gente falou de 3 coisas até agora, e hoje eu vou falar da 4ª para a gente fechar. Primeiro, você precisa estar atento às suas habilidades naturais. Conversamos sobre isso. O que é que eu faço de maneira tão habilidosa que ninguém faz igual? Eu não fiz um curso, eu não estudei. Hoje de manhã eu estava aqui, eu sempre falo da Gabi, né? Porque é um dom muito latente na vida dela para cantar. Estava com o Fabrício lá atrás, a gente estava tomando um café, aí ela estava aqui aquecendo a voz. Meu irmão, aquecendo a voz. Ela levou, estava cantando aqui, Jesus meu guia é. Ela levou um negócio numa altura. Eu falei, Fabrício, parece que ela está com a voz aquecida 2 dias já. Ela sai do 0 para o 100, não faz nem força. Eu vejo a Gabi cantar, você vê ela fazer força? Faz força, ela abre a boca e sai. É uma habilidade que Deus deu a ela. Se eu for cantar aqui, eu vou fazer uma força danada. É a mesma coisa você olhar o pastor Hélio pregando. Ele te deixa aqui, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, ele vai falando, aí ele vai falando, ele vai falando, quando ele vê, ele falou 40 minutos, você vê a habilidade, pessoa fluindo, cara, uma das coisas mais lindas que tem, a pessoa fluir dentro do dom que ela foi chamado. Quem já comeu um bolo da Elaine aí? Meu Deus. O negócio é bom, cara. Ela faz de um jeito que ninguém faz, cara. Então, uma habilidade natural, quando vem do céu, é bênção demais, cara. Então, você tem que estar de olho nisso. A habilidade que Deus te deu, o Gutierrez, um excelente músico, toca tudo. Está dando aula já. Foi Deus que deu para ele esse dom. Fabrício, a garotada aí, todo mundo toca Ronald, então o Ronald toca até flauta, gente. Quem ensinou isso para ele? Eu fico bobo, fico olhando assim, meu Deus. Você está entendendo isso que eu estou falando? Fica atento às suas habilidades naturais. Poxa, Senhor, eu sei fazer isso aqui, eu gosto de fazer isso aqui. Tu me chamou para fazer isso aqui, ó. Já está entendendo o teu propósito, diga amém. Segundo, aí eu botei uma frase aqui, ó. Deus nos concede habilidades que apontam para o cumprimento do nosso propósito específico. Depois nós falamos sobre característica. Uma coisa é a habilidade, outra coisa é a minha característica. Como é que eu sou? Eu sou um cara mais tranquilão, nada me irrita, estou tranquilão, beleza, é uma característica tua, para cumprir um propósito. Eu sou um cara mais enérgico, mais firme, debaixo da influência de Deus, essa tua característica vai ser bênção. É mesmo, pastor? Mesmo esse meu jeito assim? Porque Deus não te criou com defeito.
Deus não cria nada com defeito. É mesmo, pastor? É. Então por que às vezes essa minha característica eu fico muito irritado que eu faço besteira? É quando você deixa a tua característica ficar debaixo da influência errada. Quando a tua característica se manifesta na carne, dá ruim. Agora essa mesma característica debaixo da força do Espírito Santo é uma bênção. O mesmo apóstolo que era impulsivo foi o apóstolo que Jesus colocou para liderar a igreja. Pedro, tu me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas. Pedro tinha um jeitão impulsivo, sim ou não? Mas Jesus falou para ele, quando você se converter, você vai fortalecer seus irmãos. Quando você trouxer essa tua característica debaixo da influência certa, vai ser uma bênção. Então, nossas características pessoais, debaixo da influência certa, também contribuem para o cumprimento do propósito específico. Amém, queridos? Na semana passada, nós falamos sobre aquilo que mexe comigo. Às vezes tem um negócio que te incomoda, né? A Monique é assim, por exemplo. Ela já deve estar incomodada com essa caneca. Porque o negócio está virado. Se ela pudesse vir aqui, ela ia fazer isso, ó. E ajeitar assim. É os sabonetes e o shampoo lá no box. É tudo assim. Milimetricamente. Você está rindo porque não é você. É dela, cara. Então, para isso, Deus está usando para organizar várias coisas aí nos bastidores, como foi lido aqui no texto. Que é uma habilidade que Deus deu, já apontando para o propósito que ela ia cumprir. Quem está entendendo isso? Cada um tem o seu. Então, hoje, aí isso que eu botei ali, ó. Deus nos chama a transformar aquilo que nos incomoda. E não a criticar. A questão é essa. A gente vê coisas, aquilo ali está errado. Aquilo ali não sei o quê. Isso que quer, não sei o quê. Não era para fazer assim. Tá bom, você já se colocou pelo menos disponibilidade para ir lá servir naquele local? Porque não é assim que tem que fazer com as crianças. É mesmo, você já tomou conta de uma criança lá atrás? Já ficou lá um domingo com uma criança? Então vai lá, cara, e começa a tomar conta, começa a se submeter, e de repente você vai poder até dar uma opinião. Então aquilo que está te incomodando, já é para você ir lá e trabalhar para ajudar a transformar, sim ou não, gente? E agora eu vou falar do mais importante. Se você quer descobrir qual é o teu propósito específico de vida, você vai precisar seguir a liderança do Espírito Santo. Não tem jeito, gente. O Espírito Santo, muitas vezes a minha tristeza, e era assim na minha vida também, é que muitas pessoas têm o Espírito Santo como se ele fosse algo abaixo de Deus e de Jesus. Só queria te dizer, cara, a Trindade não é uma escala hierárquica, não. Não é Deus, Jesus e o Espírito Santo, não. É Deus, Jesus e o Espírito Santo. Estão no mesmo nível. Eles são Deus, 3 em 1. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. E aí você precisamos entender que na era que nós estamos vivendo, que é a era da igreja, a nova aliança, esse tempo que foi inaugurado na cruz, depois da morte e ressurreição de Jesus, é o ministério do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 3, lá pelo verso 8, ele fazendo uma comparação da antiga aliança e da nova aliança, ele chama a antiga aliança de ministério da letra. E ele chama a nova aliança de ministério do Espírito. Ele chama a antiga aliança de ministério da morte, porque a letra mata. E ele chama a nova aliança de ministério da vida, porque o Espírito vivifica. Eu e você estamos numa era da igreja, uma era da história da cristã, que o Espírito Santo é indispensável, fundamental. Não existe vida cristã sem o Espírito Santo. Para tudo que eu e você precisamos e vamos fazer, o Espírito Santo está à frente. Infelizmente,
A consciência da pessoa, do Espírito Santo na igreja, muitas vezes está muito baixa. O Espírito Santo tem sido substituído na igreja por estudo teológico intelectualizado, por doutrinas de coach. Você pode, você consegue, você venceu, você vai conseguir. Espera aí, você pode todas as coisas. Espera aí, pode todas as coisas? Então vamos botar as coisas no seu devido lugar. Não é assim, eu posso todas as coisas, porque está escrito sem mim. Então como assim eu posso? O Espírito Santo vai ficando pequenininho, cara, porque ele não é considerado. Preste atenção, gente, uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, a sua jornada de vida agora é uma jornada de vida liderada. Tem um líder sobre a sua vida, o nome dele não é Luiz Fernando, o nome dele é Espírito Santo. Ele está aí, ele vem habitar dentro de você. Você acha que é por quê? Porque ele foi despejado do céu? Ah, pastor, o contrato de aluguel no céu dele venceu, ele veio morar dentro de mim. Ai, meu Deus do céu. Ele vem morar dentro de você porque sem o Espírito Santo não tem vida cristã. Olha só o que diz Romanos 8,14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é esse mesmo Espírito, no verso 16, que confirma onde? No nosso Espírito que somos. Então, sem o Espírito Santo, nem filiação você tem. Nem filho de Deus você pode se intitular. Justamente pelo fato do Espírito Santo morar em você, é que você pode dizer que é filho de Deus. Preste atenção, gente, que eu vou falar contigo. O Espírito Santo é indispensável para o desenvolvimento da nossa jornada de vida cristã vitoriosa. Se você é um cristão e você não se relaciona com o Espírito Santo, você está correndo dois riscos. Primeiro, você nunca vai viver a vida cristã que você tem que viver, e você pode errar o caminho facilmente, porque ele é o guia. Para você entender, a gente pode colocar assim: quando a gente está num carro e a gente vai para um lugar, a gente coloca no GPS. Hoje em dia tem o GPS. Então você abre o teu aplicativo de GPS, seja qual for o aplicativo que você usa, e você insere lá o endereço para onde você vai, sim ou não? E esse GPS, ele vai te dando as direções. O Espírito Santo é da mesma maneira. Quando você entregou sua vida a Jesus, foi injetado, foi instalado dentro de você um GPS. E se você for sensível à voz dele, você vai ouvir cada direção para onde você tem que ir. E essa é a garantia de você viver vitoriosamente. Abre a tua Bíblia aí em João capítulo 16. A gente vai ler a partir do verso 7 até o verso 13, para a gente entender um pouquinho o que Jesus está falando do Espírito Santo. João capítulo 16, verso 7 diz assim, ó. Só para você prestar atenção no que Jesus está falando. Palavras de Jesus. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Que pecado? Próximo verso. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque os príncipes deste mundo já está julgado. Então preste atenção. O ministério do Espírito Santo é tão sério e tão importante, que olha a declaração que Jesus está falando. Porque Jesus está reunido com seus discípulos, e ele está num clima de despedida. Está dizendo, ó, eu vou embora, eu tenho que ir. E rola aquele clima down, fica todo mundo meio
Poxa, Jesus, vai embora. Aí olha a palavra de consolo que Jesus dá. Cara, eu tenho que ir. Porque se eu não for, ele não vem. Só para você entender o nível de importância, que Jesus está só falando, eu preciso sair de cena para que ele entre. Porque cada um na Trindade cumpre o seu papel. O meu papel, eu já terminei. Agora, inicia a jornada dele. Então, da cruz até hoje, é o ministério do Espírito Santo. Só para você entender que Jesus está falando. É Jesus que está falando, eu tenho que ir. É importante que eu vá. Vocês precisam nesse momento. Olha só o que eu vou falar. Não vai depois fazer corte, botar heresia, dizer que eu falei que o Espírito Santo é mais importante que Jesus. Presta atenção. Jesus está só dizendo, nesse momento que vai começar agora, ele vai ser mais fundamental para vocês do que eu. Porque eu já cumpri a minha parte, agora ele vai cumprir a parte dele. Só isso que Jesus está falando. Olha o nível de importância. Como se dissesse assim, ele vai dar continuidade. Então, às vezes, a gente fica olhando, né, aquela série The Chosen, Os Escolhidos. Quem já assistiu? A gente fica vendo Jesus com os discípulos, né? É legal pra caramba, não é? Poxa, caramba, Jesus está com os discípulos para lá, Jesus está com os discípulos para cá. Já pensou, Flávio? Se a gente pudesse andar com Jesus? Pô, está com aquela mochilinha de couro, né? Vamos lá, poxa, que legal, vou comer um pãozinho e tal. A gente fica naquela, poxa, os discípulos andaram com Jesus, quem me dera eu pudesse. Jesus discipulava eles, não era? Ensinava eles, não era assim? Cara, o Espírito Santo faz isso na nossa vida. A gente pode andar com o Espírito Santo para lá, a gente pode andar com o Espírito Santo para cá, a gente pode ser discipulado por ele, ele vai corrigir a gente. O Espírito Santo é Jesus em nós. É o Espírito de Jesus. Mas se a gente não cria essa consciência de tipo assim, eu estou aqui na praia, mas ele está comigo, o Espírito Santo, que onda bonita. O dia está bonito hoje, Espírito Santo. O sol está bonito, não está? Está com calor, Espírito Santo? Ele vai dizer, não sinto calor, meu filho, eu sou um espírito. Ah, tá, desculpa. Você vai bater um papo com ele. Poxa, que dia bonito, tu que fez? Caramba, olha essa onda, que bonita. E tal, você vai conversando, você bota ele no carro, vai conversando com ele, está no ônibus, vai conversando com ele, vai criando essa consciência de amizade. Esse relacionamento é fundamental, gente. Jesus diz assim no verso 12, eu tenho muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Já fechou a Bíblia, né? Meu Deus, tu não é crente não? Misericórdia. João 16:12, tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então preste atenção, gente. Meu Deus, pega isso aqui, Peniel. Jesus está dizendo, agora vocês não vão poder suportar. Eu tenho muita coisa para revelar, mas ainda não dá. Agora olha o que ele diz no próximo verso. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciará as coisas que estão para acontecer. É o Espírito Santo revelando toda a verdade que Jesus não podia revelar. Então a liderança do Espírito Santo é fundamental. Então você percebe como o Espírito Santo ele trabalha na nossa vida do início até o final, cara. Porque quando ele falou ali, ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele falou do pecado porque eles não creem em mim. Então qual é o pecado que o Espírito Santo está convencendo o mundo? O pecado de não crer em Jesus. Então se alguma pessoa se converte é porque o Espírito Santo está convencendo ela. Então a obra do Espírito Santo na tua vida é desde antes de você se converter até Jesus te buscar ou você ir embora. Ele que te convenceu a entregar a tua vida e é ele que está te sustentando agora. O Espírito Santo.
E é exatamente Ele também que te concedeu os dons para você trabalhar. E se é Ele que te concedeu o dom, adivinha quem vai te mostrar onde você tem que trabalhar? Ele que te deu o dom, é Ele que vai te guiar para o dom. Por isso que se você quer descobrir qual é o teu chamado, segue a liderança dele. Abre a tua Bíblia aí. Pastor, eu já nem sei mais onde eu botei. Misericórdia. 1 Coríntios 12. Porque 1 Coríntios 12 está falando dos dons espirituais. Então, lá no verso 7 começa assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Então Deus, o Espírito Santo te concede uma manifestação visando uma finalidade, visando um propósito, é o que eu estou falando. Ele te deu um dom por causa do teu propósito específico. Quem está entendendo essa mensagem? Aí ele vai dizer no verso 8: porque a um é dada mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro mediante o mesmo Espírito palavra de conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretar as línguas. Então ele está falando dos diversos dons e habilidades que o Espírito Santo concede para a sua igreja, visando uma finalidade, um objetivo, de você servir a Deus na sua obra, visando o seu propósito específico, para que você foi chamado, o que você foi chamado a fazer. E aí ele completa no verso 11: mas um só é o mesmo Espírito, realiza o quê? Todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme... O Espírito Santo funciona como um técnico de futebol. O Espírito Santo é o técnico. Ele te dá o dom, te dá a habilidade. Você é lateral direito, você joga lá na esquerda, vou precisar de você aqui na zaga, na defesa, não passa ninguém, você é cabeça de área, você é meu artilheiro, joga lá na frente. Mas todo o time está jogando para um objetivo só, e ele como técnico, é ele que vai te encaixar certinho na tua posição, porque foi ele mesmo que te deu a habilidade. Então, se você quer descobrir qual é o teu propósito específico, a maneira mais segura não é olhar para as suas habilidades, como eu falei, não é olhar para as suas características, não é olhar para aquilo que te incomoda. Tudo isso pode falhar, mas se você seguir a direção da liderança do Espírito Santo, não falhará. A maneira mais segura de você se encontrar no teu propósito específico do teu chamado é isso, seguindo a liderança do Espírito Santo. Então, a obra do Espírito Santo acontece, como eu falei, desde antes da conversão, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, até o final. E nesse meio de caminho ele vai me guiando, mostrando: César, te chamei para fazer isso, olha esse dom que eu te dei, olha como é que você tem essa habilidade. Ronald, olha essa habilidade que eu te dei, preste atenção, Monique, eu estou falando contigo, olha essa habilidade. Guia, se você tiver relacionamento com o Espírito Santo, ele vai te revelar o que ele te chamou para fazer. O problema é que a gente quer terceirizar isso, porque relacionamento com o Espírito Santo envolve tempo, dá trabalho, tem que ficar na presença dele. E aí a gente quer terceirizar, porque a gente não quer ter o trabalho. Aí a gente vai no pastor: poxa, pastor, qual será que é o propósito da minha vida? Meu filho, não me pergunte, vai descobrir com o Espírito Santo, porque foi assim que eu fiz. Eu sei muito bem qual é o propósito da minha vida, e cada dia que passa ele vai esclarecendo mais, porque é assim mesmo. O Espírito Santo não revela tudo de uma vez, não. Por que ele não revela tudo de uma vez? Não é bem porque você não está pronto, é porque se ele te der tudo na tua mão que vai acontecer, quem entra no controle é você. Ele revela um pouquinho para você estar sempre na dependência dele. Sempre na dependência. Então ele não vai revelar tudo, ele vai te iluminando, e ele te ilumina à medida que você obedece, tá? Ele te dá uma direção hoje, você obedece, amanhã tem outra direção para você. Agora, enquanto você não obedece a primeira direção, a segunda não chega.
Ó, você pode ver na vida de Abraão. A primeira direção foi: sai da tua casa, sai do meio da tua parentela, sai, Abraão, sai. Ele saiu do meio da terra dele? Saiu do meio da parentela? Não, porque ele levou Ló junto. Você não vai ver Deus falando com Abraão de novo enquanto ele não se separou de Ló. Pode ler lá. Não fala mais, não fala mais nada. Então Abraão com Ló ali estava numa jornada própria. Quando ele se separa de Ló, quando acontece aquele racha, que vai para um lado, vai para o outro, Deus vem, confirma a palavra e agora promete uma terra. Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Sai, olha as estrelas do céu, tal, reafirma a promessa na vida dele. Mas só depois que ele se separa de Ló. Porque o primeiro comando, Abraão obedeceu de maneira parcial. Preste atenção, obediência parcial é desobediência completa. Obediência parcial é desobediência completa. Deus já mandou você fazer algo? Não, eu vou até aqui. Não, Deus mandou você fazer tudo. Faz tudo o que Ele mandou você fazer. Tudo, faz tudo. Não fica na metade do caminho não, porque é desobediência. Amém, queridos? Então acontece desde o início. Eu quero te mostrar duas passagens aqui que vai mostrar que a igreja de Atos, ela se movia assim, gente. Como é que a igreja de Atos cresceu tanto e evoluiu tanto e avançou tanto? Debaixo da liderança de quem? Espírito Santo. Inclusive o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, tem alguns estudiosos que dizem que o livro deveria se chamar Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque é Atos do Espírito Santo mesmo. Você vai ver o Espírito Santo no comando, no controle do governo ao fim. Do começo ao fim. Eles só se moviam, quer ver? Vou te dar uma passagem aqui. Atos capítulo 13, verso 2. Olha só. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, quem disse? O Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu hoje tenho. Quem mostra o propósito? Foi a igreja então que enviou Saulo e Barnabé para as missões? Foi a igreja que enviou? Não, olha o que diz no verso 4. Barnabé e Saulo, enviados por quem? Foram até a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Primeira viagem missionária de Paulo. Quem enviou? Quem capacitou? Quem preparou? Quem separou? Quem mandou? O Espírito Santo no comando. Espírito Santo no controle. E era assim que a igreja de Atos se movia. Em diversas jornadas. O Espírito Santo autorizando e desautorizando. E eles sempre se movendo debaixo da direção do Espírito Santo, gente. Agora olha no capítulo 16, Paulo, em viagem missionária, tinha tomado a decisão de ir para outra cidade pregar. Mas olha o que aconteceu. E percorreram a região da Frígida, e percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província. Quem impediu? Quem está no comando? Quem está na liderança? Quem está no controle? Ponto do Espírito Santo falar, para lá não. E essa sensibilidade era a segurança deles. E essa aqui, quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente só vê que Deus não queria que o evangelho entrasse na Europa por determinado lugar. Então o evangelho entra na Europa por outro lugar e ele ganha uma proporção que pode alcançar muito mais. Quem está no comando é o Espírito Santo. Mas quem é que tem sensibilidade para ouvir uma voz dessa? Porque estava doido para ir para tal cidade. Não, vou pregar. Como assim? Estou indo na direção de Deus. Estou indo lá para pregar o evangelho. Mas o Espírito Santo falou, mesmo é para pregar, mas não é para pregar lá. Ei, querido, presta atenção. A coisa certa a fazer tem o modo certo e o tempo certo também. Não é porque é a coisa certa que tem que fazer a hora que você quer. Às vezes tem a coisa certa a fazer, mas não é o tempo certo.
Quem está entendendo isso? Daí a importância de você seguir a liderança do Espírito Santo. Mas quem quer ter relacionamento com Jesus? Gente, é isso. A nossa jornada de vida cristã, nós precisamos entender que no momento que nós entregamos a nossa vida a Jesus, Adriana, a gente entregou a nossa vida à liderança do Espírito Santo. Eu não mando mais, eu não governo mais, agora eu só ando na direção que Ele aponta. Por isso esse relacionamento é tão importante. Eu e você precisamos desenvolver relacionamento com o Espírito Santo para nos tornarmos experts em sermos guiados por Ele através da sua voz. Só, cara, com muito relacionamento você conhece a voz de alguém. Pode ficar de olho fechado. Se falar uma pessoa que você tem muita intimidade, você conhece a voz. É minha mãe que está me chamando. É minha esposa que está me chamando. Essa voz é da minha filha. Eu às vezes fico ouvindo as crianças falarem alto lá atrás daqui, eu identifico a voz da Esther. Porque eu já conheço. Quem está entendendo isso? Então, se a gente desenvolve bastante intimidade, a gente não confunde a voz de Deus. E a gente não se perde no caminho. Debaixo da liderança do Espírito Santo, não erraremos o alvo do propósito de Deus para nossas vidas. Essa é uma frase que você tinha que anotar. Debaixo da liderança do Espírito Santo, não erraremos o alvo do propósito de Deus para a nossa vida. Porque Ele não erra, Ele é infalível. Amém, queridos? E para fechar essa frase, que eu sempre tenho colocado todo domingo: viver o propósito de Deus para a minha vida é a única garantia de uma vida verdadeiramente bem-sucedida. Amém, queridos? Fique de pé, vamos orar. Sabe, queridos, um dos maiores desafios, inclusive eu vou falar disso mais tarde, lá no Experimente Atos em Caxias, porque a matéria que eu vou dar aula lá é exatamente essa matéria, como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Então já até preparei a mensagem que eu vou pregar mais tarde, porque eu vou falar exatamente isso. Um dos maiores desafios, preste atenção no que eu vou te dizer. Um dos maiores desafios da nossa vida cristã é aprendermos que passar do mundo para Deus, entregar a nossa vida a Deus, é na verdade entregar o controle da nossa vida a Deus. E isso acaba com o ser humano, porque se tem uma coisa que o ser humano gosta, é estar no controle, é saber o que vai acontecer. A gente fica perdido quando a gente não tem certeza, a gente está em... Isso acaba com a gente, mas Deus nos desafia a abrir mão de querer estar no controle e seguir a liderança do Espírito Santo para a nossa vida. Priorizar o seu relacionamento com o Espírito Santo é a única coisa que vai te levar a você viver a plenitude da sua vida cristã. O que eu estou te falando essa manhã é uma coisa que não dá para você terceirizar. Você não depende de mim, nem de pastor nenhum, para viver a plenitude do que Deus tem para a tua vida. Você tem o Espírito Santo. Eu não tenho as respostas para a tua vida que o Espírito Santo tem, Fernando. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não te conheço como Ele te conhece. Eu não conheço a situação que você está enfrentando, que de repente está te angustiando, como Ele conhece. E mais, eu não tenho a solução que Ele tem para dar. E muitas vezes a pessoa se sente mais segura e mais à vontade e mais aliviada em conversar com o pastor do que conversar com o Espírito Santo. Está errado. Está errado. Você precisa desenvolver relacionamento com o Espírito Santo. Não tem problema nenhum vir me pedir um conselho. Tem problema nenhum vir conversar comigo.
mas até aquilo que eu vou falar para você como orientação, deve vir como uma confirmação do que o Espírito Santo já te falou. Sabe por que tem muitos pastores que manipulam ovelhas? Porque as ovelhas, em vez de buscarem a direção do Espírito Santo, buscam a direção do pastor, e ele conduz conforme ele quer. Eu não sou manipulador, querido. Eu não fui chamado para manipular a tua vida. Eu fui chamado para te instruir e te ensinar a ter relacionamento com o Espírito Santo. E ele não vai te manipular, ele vai te conduzir no caminho que ele tem para você. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Não terceirize a sua comunhão com o Espírito Santo. Não abra mão de ter comunhão com Ele todo dia. Não deixe de priorizar. É a tua segurança, para você não ser enganado, para você não ficar perdido. Você não depende do conselho de ninguém. Deus pode usar um homem de Deus ou uma mulher de Deus para te dar um conselho, mas ninguém pode te dar um conselho mais perfeito que o Espírito Santo. Ele habita em você. Fique na presença dEle, gaste tempo na presença dEle, bote a tua cara no pó. Nada pode substituir o que Ele está testificando dentro do teu coração. Nada substitui isso. O testemunho interior é a fonte mais segura de direção. Ele prescruta todas as coisas. É Ele que, segundo a vontade de Deus, intercede por nós. É Ele que revela a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. Então ninguém pode entender, ninguém pode compreender, mas vai com o que você tem dentro. O que você tem dentro é insubstituível. E diante de toda e qualquer situação que você possa enfrentar, Ele sempre tem uma palavra para te dar. Valorize o conselho de Deus. Valorize o conselho do Espírito Santo. Não entre em furada. Não saia da rota. Não saia do caminho. Não escolha sem a direção dEle. Enquanto não tiver paz, não dê um passo. Gaste o tempo que for necessário aos pés dEle, até que Ele confirme qual é a direção. Espírito Santo é essa porta. Espírito Santo é isso mesmo. Espírito Santo, eu não quero errar. Espírito Santo, eu não quero quebrar minha cara. Espírito Santo, me ajuda, por favor. Ele vai te ajudar. Qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo uma comida vai te dar uma serpente? Assim também o vosso Pai não negará o Espírito Santo a todos que pedirem. Quem é você quando teu filho te pede pão, tu dá pedra para ele? É claro que não. Então quando você pedir uma orientação, Deus vai te dar, porque Ele é teu Pai. Imagina agora o teu filho chegando perto de você. Você que é pai, você que é mãe. Mãe, pai, eu estou precisando tomar uma decisão, mas eu não sei muito bem. E eu confio que que o senhor tem mais experiência que eu. Me ajuda, mãe, me ajuda, pai, me dá um conselho, porque eu não quero errar. Imagina agora teu filho falando isso para você. Como é que ia ficar teu coração? Meu Deus, minha filha, claro que eu vou te ajudar, meu filho, claro. Assim é o coração de Deus quando você chega perto dele. Pai, eu não sei que decisão tomar, pai. Pai, eu não sei que direção seguir, pai. Pai, existem, você usa a palavra para orar. Pai, existem caminhos que para o homem parece bom, mas o final dele é de morte, pai. Quem sabe, pai, eu posso estar escolhendo a morte achando que eu estou escolhendo a vida. Me ajuda. A tua oração. Pai, lembra de Ló, que ele olhou e ele escolheu a Campina do Jordão. Na verdade ele foi parar em Sodoma e Gomorra. Eu não quero ser igual a ele não, pai, por favor me mostra. Cara, uma oração dessa, como é que Deus não vai te responder? Pai, aí você fala assim com ele: pai, eu não quero sair do teu propósito para a minha vida. É para eu ir nesse lugar? É para eu fechar esse contrato?
É para eu fazer essa aliança? É para eu entrar por essa porta? É para eu aceitar essa proposta? É para eu fazer isso? É para eu fazer aquilo? Ele te guia a toda a verdade, querido. Você não precisa andar na luz, nas trevas, na escuridão. Ele te guia em cada decisão. Pai, é esse menino mesmo que tu tem para a minha vida, Pai. Pai, é essa menina que tu tem para a minha vida, Pai. É isso mesmo, esse relacionamento, é isso mesmo. Ele quer te guiar. Ele quer te orientar em tudo. Porque tudo que envolve a tua vida interessa para Ele. Muito cristão entrando em porta errada porque não consulta o Espírito Santo. Muito cristão quebrando a cara porque não consulta o Espírito Santo. Muito cristão dando volta no deserto, pegando o caminho errado porque não consulta. Está quebrado todo pensamento errado nessa manhã. Toda porta que não foi Deus que abriu, eu declaro fechada em nome de Jesus. Toda porta de engano, porta das trevas, eu declaro fechada agora em nome de Jesus. Senhor, fecha. Não deixa o teu povo enganado, Pai. Mostra a perfeita direção. Qual é a atitude que eu tenho que tomar? Ele vai te dizer dentro do teu coração. Qual é a escolha que eu tenho que fazer, Pai? Ele te instrui. Ele te instrui. Obrigado, Espírito Santo. Salmo 32, verso 8. Aleluia. Salmo 32, verso 8. Põe para mim. Tem alguém aí ainda? Não? Põe para mim. Se não puder, guarda esse verso. Salmo 32, verso 8. Diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Que é isso? Olha aí. Bota na nova, Ara. Bota na Ara, que é a minha aqui. Meu Deus, que verso é esse? Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que você quer seguir. Caminho que deve seguir. E mais, ei, olha aqui para mim. Ele não vai só te apontar o caminho. Depois, sobre as minhas vistas vou te dar. Então ele te aponta o caminho, ele vai supervisionando junto contigo. Mostra o caminho e Ele vai te acompanhando, te dando cada direção para que você não entre em atalho errado. Que é isso? Esse é o Espírito Santo na minha e na tua vida. Pai, obrigado, Pai. Eu declaro agora quebrada todas as portas de engano, todas as portas erradas, Pai. Eu declaro perfeito conselho chegando para o teu povo. Eu quebro na autoridade do nome de Jesus toda cilada, o inferno armando cilada para o povo de Deus se perder. Declaro quebrado em nome de Jesus toda artimanha das trevas, toda casca de banana no caminho para o povo escorregar, está repreendido em nome de Jesus. Vamos andar debaixo da tua direção. Vamos andar debaixo. Ei, cuidado nessa situação aí, hein? Nessa situação que você tem que tomar uma decisão, o inferno está com uma armadilha preparada para você tomar uma decisão errada, mas Deus já está cortando nessa manhã. Deus já está cortando nessa manhã, em nome de Jesus. Pai, seja louvado o teu nome. Somos os teus filhos, queremos andar no teu caminho, debaixo da tua instrução. Seja conosco nesse domingo, Pai. Te louvamos, porque nós ouvimos a tua voz. Seja conosco, abençoa o teu povo, leve em paz e em segurança aos seus lares. Declara uma semana abençoada sobre a tua vida. Uma semana abençoada para você, de decisões e escolhas debaixo da influência do Espírito Santo.
Preste atenção numa frase que eu vou falar. As maiores bênçãos de Deus não são coisas, são direções. As maiores bênçãos de Deus não são coisas, são direções para que você é abençoado. Obrigado, Senhor. Seja louvado o teu nome. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vai em paz. Deus te abençoe.